Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Como eu estava dizendo, nós iremos fazer hoje capítulo 12 e 13 do livro de História, tá? A gente vai finalizar esses dois capítulos, eles falam coisas que têm muita ligação, tá bom? Então vai ficar bem fácil de vocês entenderem. Eu indico que após a aula, hoje, assim que acabar as aulas, tirem 1 hora para ler o capítulo todo, tá? Eu sei que às vezes 1 hora é muito tempo, mas assim, matéria dada tem que ser matéria estudada, então vocês precisam ter um tempo, pelo menos, para recapitular tudo que vocês tiveram em aula, ver se vocês têm dúvida, ver se alguma coisa não ficou tão claro, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês mapa mental, tá bom? Do açúcar, que é esse aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão colocando aí no chat, tá? Tô apertando o negócio errado. Gente, eu não sei porquê. Quando eu coloco uma imagem, vocês somem. Então, eu não sei se vocês estão aí, eu espero que vocês estejam, tá? Mas para vocês entenderem, quando começou as capitanias hereditárias, com Martim Afonso, né? Eles trouxeram para o Brasil as técnicas que já eram conhecidas, conhecidas, né, de Portugal, e eles já produziam a cana-de-açúcar. Vocês estão vendo? Faz um joinha para mim, que agora vocês apareceram aqui de novo. Obrigada. Então, quando Martim Afonso ele veio, né, capitães hereditários, governo geral e etc., eles trouxeram as técnicas de plantio de cana-de-açúcar. Gente, é muito importante vocês entenderem que a cana-de-açúcar não era um plantio fácil. Nem todo mundo sabia e precisava de um solo, um tipo de clima bem específico. Se vocês lembram que a gente já estudou em geografia, existem zonas climáticas. Nessas zonas climáticas, caracterizam o tipo de vegetação, o tipo de solo, etc. E acaba que o Brasil ele tem características muito parecidas com a África, né? Porque nós estamos em zonas climáticas bem próximas. Então, eles trouxeram para cá essas técnicas que os portugueses já faziam na África, em alguns territórios. Eles conheceram em outro canto, mas eles já faziam ali, tá? Trouxe as técnicas de plantio dos portugueses, o terreno era bem parecido. É importante vocês saberem. Sumiram de novo. É importante vocês saberem aqui, ó. Início das capitanias hereditárias. Era extremamente valioso. Gente, para vocês terem uma noção, o quanto o açúcar feito do cana-de-açúcar era valioso. Famílias classe média, mais rica, muitas vezes deixavam um saco, 1 quilo de açúcar como herança para os filhos quando morressem. De tão valioso que era. Porque a maioria do açúcar, né, na Europa, ou as coisas que eles usavam para adoçar, eram feitos com beterraba, outros produtos, que nem sempre tinham um gosto tão agradável e nem era tão valioso ou não tão. Gente, nada era igual ao cana-de-açúcar. Se vocês a gente que toma, né, açúcar constantemente, imagina tomar um açúcar de outra coisa que não seja da cana, né? Hoje em dia o açúcar é bem refinado, mas quem gosta de açúcar mascavo, quando ele era produzido um pouco mais escuro, né? E ele vai se modificando. E essa é uma técnica de refinamento para ela ir clareando, tudo porque ela vai ficando mais doce, etc. Gente, o pessoal na época achava valiosíssimo. Só Portugal tinha a técnica, então ele vendia o preço que ele queria, tá? Era bem caro. Ninguém conhecia técnicas e poucos vendiam o produto, tá? Como um negócio, então, ele se tornou um negócio extremamente lucrativo, porque se não era todo mundo que produzia, se era apenas Portugal que sabia, depois a Holanda vai aprender, mas assim, um pouco mais para frente, tá? Quando ela vai colonizar, a gente vai estudar isso no próximo capítulo, no outro livro, na verdade. E acabou que ia ser uma questão tão lucrativa que quase tudo ali girava em torno do açúcar. A mão de obra era escravizada, tá? Então, os escravos que trabalhavam na cana-de-açúcar, tanto na produção quanto na moenda, que é aquela estrutura que eu falei que é o engenho, né? Que a gente falou, o primeiro sentido de engenho, né? Ou moenda. Então, os negros escravizados que trabalhavam em todo o processo, e o Brasil ele se concentrou em ser algumas características. É importante saber essas características? Com certeza, porque isso daqui vai definir
a categoria de plantation, tá? Que a gente já estudou um pouquinho em geografia, mas aqui é muito importante vocês entenderem isso. Quais são as categorias? Primeiramente, monocultura, ou seja, plantava apenas um tipo de produto, no caso a cana-de-açúcar, né? Poucos lugares não estavam plantando isso. Se você considerar, por exemplo, São Paulo, que chegou a cana-de-açúcar, não deu tão bem quanto foi no Nordeste, né? Que foi o grande estopim da cana-de-açúcar. Então, eles acabam produzindo ali mais produto de subsistência, né? Para alimentação mesmo. Só que o resto do país, as grandes plantações, os latifúndios, né? Grandes terras ali de um único dono, eles eram monoculturas. Então, plantavam apenas um item, que era a cana-de-açúcar. Era sempre com mão de obra, né, escrava, então era o trabalho escravo que garantia todo esse sistema dar certo, e tinha sempre o objetivo de mandar para fora, não tinha o objetivo de ficar aqui, né? Não era para subsistência, não era apenas para enriquecer a nação, era porque os países de fora compravam, tá, esses produtos, tá? Então a gente falou latifúndio, monocultura, trabalho escravo e objetivo de exportação, né? Toda essa produção de exportação. Essas são as 4 características do plantation. A gente já estudou sobre isso antes, eu estou recapitulando. Olha aqui o plantation bem forte, né, no Brasil, tá? Que países compravam esses produtos? Principalmente Europa. Muito. Europa é um continente, né? Mas aí a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Vendendo principalmente para os Países Baixos, tá vendo? Como? O que são os Países Baixos, professor? É um conjunto de países ali que são países um pouco menores, tá? E tem essa denominação de Países Baixos porque eles estão abaixo do nível do mar, tá? Nem é porque eles são, sei lá, que outro pensamento seria. Mas Normandia, Holanda, muito tempo comprou também, a Bélgica, esses países assim, esses países que eram os que mais compravam e tinham boa economia aqui com Portugal, já que nós éramos colônia de Portugal, ou seja, essa terra aqui era apenas para servir aos mercados de Portugal, tá bom? Dentre isso, nós temos ainda. Opa, não é esse aqui não. Vamos para cá. Depois eu volto aqui na revolta dos Becker. Gente, o capítulo já está acabando, é um capítulo bem curtinho. Então a gente falou do negócio lucrativo. E aqui a mão de obra, né? A mão de obra ela era escrava, mas para funcionar, né? Vamos para o engenho, vai. É que não está exatamente nessa ordem no livro, mas eu vou trazer nessa ordem. Engenhos. Lembra que eu falei para vocês que existiam 2 categorias de engenho? O primeiro foi o engenho que era moenda, né? Aquele item que ia, fazia toda a produção para espremer a cana, até virar, né? Todo o processo para virar a cana de açúcar, né? No segundo momento, que é o que importa para a gente aqui, era toda a estrutura da fazenda de plantio de cana-de-açúcar. Tudo, as pessoas que moravam lá, tudo fazia parte do engenho. Então, no segundo momento, o engenho é a fazenda de cana-de-açúcar e todos os itens que estão lá. Nós temos aqui, ó, primeiramente, a moenda, né, que era o engenho, depois ela vira a fazenda e todas as suas estruturas. Dentro dessa fazenda, o que tinha? A casa grande, que o livro de vocês traz aqui na página 24. Indico que vocês abram o livro 3, página 25 e 26. Vai estar mostrando aqui as estruturas, né, do engenho em ação. Acho bem legal vocês verem, tá? Mas a casa grande era uma casa que ficava um pouco mais alto mesmo. Ela era enorme e ela tinha o objetivo da moradia dos donos da fazenda, tá? De preferência, o senhor de engenho. Toda vez que eu falar, fulano era um senhor de engenho, é o dono de tudo o que tem no engenho, tá? Toda a casa, os escravos, era tudo dele. Eu trouxe aqui essas imagens porque eu acho interessante vocês verem, ó. Aqui existem várias estruturas. Essa daqui seria a casa grande, tá? Essa maior. Tá vendo? Ela tem vários andares, muitas janelas. Quanto mais janelas, a representatividade de que a pessoa era mais rica, né? E tudo ali fazia parte. A mulher do senhor de engenho também vivia ali, mas ela não tinha muitos direitos. Ela basicamente só administrava a alimentação da casa e falava como deveria ser cuidado com os escravos. Mas assim, se o marido falasse alguma coisa, ela também baixava a cabeça e era isso aí, tá? Então a casa grande era onde ficava o senhor de escravos, o senhor de engenho. Esse galpão aqui que vocês estão vendo, olha, é a senzala, ou seja, é o local, aquele galpão onde os negros escravizados
viviam, tá? É como se fosse uma casa única onde todos eles viviam. Lembra que chegou a engenho até 100 pessoas, tá? Esse outro aqui é o engenho no sentido da moenda, tá? Desde onde moe, aonde faz todo aquele processo que está mostrando na página 25 e 26, de fervura, até ir clareando, tá bom? Ou refinando o açúcar até ele ficar mais clarinho, tá bom? Gente, a plantação aqui faz parte do engenho? Faz. Essas estruturas aqui do lado, que normalmente são das plantações de subsistência, com os setores faz parte do engenho? Faz também. A capelinha que tem ali, que era o máximo onde a mulher podia ir, né? Na missa. A mulher só podia ir na missa. Faz parte do engenho? Faz também. Tudo aqui, ó, dessa estrutura faz parte do engenho, tá? Então, esse segundo momento que a gente está falando do engenho era toda essa estrutura, tá bom? Então, a casa grande onde o senhor vivia. Nós temos as senzalas, que eram esses galpões de escravos, né, que a gente comentou. Era uma relação extremamente patriarcal, tá? Em que as mulheres não tinham muitos direitos e os homens é que determinavam todas as coisas como deveriam ser. E aí nós temos as fazendas de gado e currais, né, do interior. Esse tema aqui, ele fala tanto desse capítulo quanto no 13, tá? Mas eu vou falar nesse daqui para vocês entenderem. Nos currais do interior era basicamente assim, gente, vocês pensam, né? Se existia naquela região ali do engenho a plantação de cana-de-açúcar, e na época eles não tinham ainda muita essa estrutura de prender, né, para dar ração, não tinha ração para dar para o animal, então ele tinha que comer livremente o que tivesse. Acontecia constantemente de que os animais, os cabras, os cabritos, os bois, destruíam a plantação. Então foi definido que para eles não destruírem a plantação, não comerem roupa no varal, etc., eles decidiram colocar esses animais mais para o interior, tá? Ou considerado o sertão da época. Então, muitas vezes esses engenhos ficavam mais próximos do litoral, até porque quando se extraía nessa produção de cana-de-açúcar, como que era transportado? Ou nas costas do negro, em algumas carroças, ou na burrinha, né? Na mula. Então, eram esses meios de transporte. Demorava muito, era bem difícil, então acabava que eles decidiam por morar mais próximo ao litoral, tá? Agora, os animais, eles começaram a empurrar os animais para morar mais para o interior. Isso acabou acarretando várias criações de cidades, tá? Próximas a esses currais do interior. Por quê? Se ali onde tem o gado, tem também alimento, tem couro para vestir, porque o gado é alimento, né? Acaba sendo comida. Tem várias estruturas que eles precisariam no dia a dia. E esses currais eram importantes até para manutenção ali da própria engenho, tá? E a mão de obra desse engenho? Eu já falei para vocês que, no geral, ela era escravizada, né? Os engenhos, eles giravam a economia também, mas de início, a maioria das pessoas que trabalhavam lá eram escravos. Mas e as pessoas especializadas? Vocês não acham que precisa de alguém especializado? Lógico que precisa. Para construir um engenho, então precisa de ferreiro, marceneiro, carpinteiro, pessoas para construir, né, as casas que eles viviam. E, por exemplo, na aula passada eu falei para vocês que os negros boicotavam bastante os maquinários para diminuir as horas de trabalho, né? Eu falei para vocês. Então, às vezes ele ia lá e arrancava uma peça e enterrava a peça, sumia com a peça, né? Às vezes não é qualquer pessoa que sabia consertar um engenho desse tamanho ou um maquinário da moenda. Então, eles precisavam de pessoas ali que soubessem fazer esse tipo de coisa para arrumar. Então, muito da economia também girava em torno dessa mão de obra dos engenhos, tá? O escravo, ele chegava a trabalhar de 18 a 20 horas por dia. Isso no trabalho no campo, né? Aí você considera que ele tinha que limpar a casa, lavar a roupa dele, né? Para ter ali pelo menos o mínimo necessário para ter uma vida confortável. E aí nós temos a revolta dos Beckel, né? As fazendas de gado, já falei para vocês, terras no interior, né? Currais no interior. Lá também fabricava-se a farinha, né? De mandioca. Muitas vezes os animais também usados para fiar, né? A roupa. E aí o que foi essa revolta dos Beckel, né? Esses profissionais consertavam principalmente as sabotagens. Também. Mas eles também ajudavam a construir, né, novos itens, novas alas. Porque se você já viu, por exemplo, uma casa desse período, sabe que a maioria delas era de taipa, né? Então eram como se fosse
cruzava-se a madeira e colocava-se barro molhado e depois pintava-se esse barro quando ele estava seco. Isso era meio que com as suas estruturas. Então tem uma hora que começa a despencar um lado, aí precisa refazer tudo de novo, a cada 5 anos mais ou menos. Então era importante, fora que demora, gente. Meu tio lá na Bahia tinha casa de taipa, demora muito para ser construído, tá? Ainda mais depende do tamanho, da estrutura que você quer, né? Ainda mais se você que tinha 2 andares, algumas delas. Continuando, né? A revolta dos Beckel. Cada vez mais esses engenhos necessitavam de escravos. Só que no Maranhão, nem sempre os escravos chegavam. Isso aqui aconteceu no Maranhão, tá? Nem sempre chegavam com tanta potência como deveriam. O que acabou é que esses grupos da elite começaram a escravizar indígena. O que virou um impasse, uma briga com os jesuítas. Porque os jesuítas viviam falando que não era para escravizar indígena, né? Eles falaram várias vezes. E eles começaram a brigar. Acaba que o governo precisa intervir. Ele para ali, né? A briga e fala, ok, vocês querem escravos? Então a gente vai se comprometer a trazer por ano 500 escravos para a mão de obra do engenho que você precisa. Lembra que, quando a gente estava falando de um engenho, eram constantemente os castigos, né? Os castigos eram bem duros, então as pessoas não viviam muito, poucas horas de trabalho, muitas horas de trabalho, pouco alimento. Então a maioria das pessoas morriam rápido, quase ninguém durava mais de 30 anos. O que fazia com que vários desses escravos tivessem que ser repostos, né? Então precisava de muitos escravos por ano. E também eles combinaram que o governo teria meio que o monopólio, nenhum outro grupo poderia vender escravos para essa elite do Maranhão. O que aconteceu é que logo no primeiro ano, os 500 escravos que o governo prometeu não chegam lá e ainda são preços exorbitantes, muito, muito alto. Então começa uma revolta, tá, de tentada de tomar do poder. A elite pega em armas e vai atrás do líder ali do governo, no Maranhão, e de fato eles conseguem, eles prendem esse cara, matam, se eu não me engano, prendem todos os jesuítas para que os jesuítas não possam falar nada, tá? Conseguem ali administrar o local, e um dos irmãos Beckham, que foram os líderes, né, de todo esse movimento, ele vai para... Ele pega todo mundo, todos os jesuítas, principalmente, bota no navio e vai para Portugal, avisar a Portugal que, tipo, eles tomaram o território e agora é deles. Mas eu já falei para vocês que Portugal não levava isso tão fácil. Então, Portugal veio para cá, trouxe um monte de soldado, cacetou o povo que estava contra o governo português, mandou executar um monte de gente, acabou quase todos os revoltosos, apenas o Tomás, né, que foi para lá, que conseguiu ainda ter uma certa liberdade, porque os irmãos dele acabaram sendo mortos, né, executado, decapitado, e ele acabou ainda sendo exilado, mas pelo menos ele não foi morto, né? Gente, esse é o capítulo 12. Ficaram com alguma dúvida? Se ficaram, escrevam aí no chat, por favor. Mas como eu disse, é fundamental que vocês leiam o capítulo, né? Para ver se ficou com alguma dúvida. Eu expliquei tudo do capítulo. Tudo bem, gente? Se sim, coloca um joinha aí para mim, por favor. Eu acho que só o Antônio tá assistindo a aula. Tô vendo que o resto tá me enganando. E no próximo capítulo, né? O capítulo 13, nós estamos falando sobre... Gente, capítulo importantíssimo para vocês entenderem a história do Brasil. Eu não sei se vocês já repararam que quando começou, né, vocês podem olhar lá na página 39, quando começou o território português, ele era apenas uma faixa de terra, tanto que foi definido ali as capitanias hereditárias, mas qual que é o marco de definição? Ao Tratado de Tordesilhas, lembra? A gente já falou várias vezes sobre esse tratado, que era o tratado em que Portugal e Espanha dividiam o mundo no meio, né? Um lado é meu, um lado é seu, de tão poderoso que eles eram. Mas eu quero que vocês perguntem, professora, então, como que o Brasil ficou com esse território todo, tá? A maioria desse fato, não são todos, porque algumas coisas vão se definir ainda pós isso aqui, mas a grande maioria do território é conquistado nesse período aqui, ó, que tá no Para Ir Além, da página 39, mas é muito importante, tá? Muito importante.
que é o fato da União Ibérica. Eu quero que vocês pensem que ela durou aproximadamente 70 anos, de 1580 a 1640, e nesse período, né, em 1580, o que aconteceu foi que o rei de Portugal morreu. Ele foi morto em batalha, tá? Dizem que ele sumiu assim na batalha. O que acontece é que ele não tinha filhos e nem primos e nenhuma pessoa muito próxima a ele que pudesse herdar o trono. E aí você fala, gente, quem que vai herdar então? Quem que é o parente mais próximo? Na verdade, o parente mais próximo dele, homem, era o rei da Espanha, o rei Filipe II. E aí é ele que vai herdar o reino de Portugal, unindo então os dois reinos em um único rei, que dura aproximadamente 70 anos, né, essa união. Não fazia mais sentido, então, tratar Tordesilhas. Esse período aqui de união da Espanha com Portugal como único reino só é chamado de União Ibérica. Toda vez que eu falar, que eu vou falar muitas vezes ainda, no período da União Ibérica, vocês saibam que foi. Não esqueçam, ano que vem eu vou perguntar de novo. Não esqueçam que foi esse período aqui, né, de união entre Espanha e Portugal com o único reino, tá? Já que não fazia mais sentido tratar Tordesilhas, tudo era da Espanha. Então as pessoas poderiam adentrar o território que quisessem sem estar saindo ali do território do seu próprio país, né? Então foi mais fácil possível o avanço para o interior aqui dos territórios, tá bom? Nesse sentido, nós vamos ver aqui a ocupação no Nordeste, né? Como que ela se deu? A gente está estudando um pouco da ocupação no Norte, né? Em geografia, mas vamos falar aqui do Norte e do Nordeste, né? Nordeste, a gente já estudou também em geografia, mas contexto geral para vocês se lembrarem, tá? Gente, era muito difícil entrar mais para o interior pelo simples fato, tinha várias formas de resistência. A primeira resistência era indígena, né? Na parte do Nordeste, eles tinham, né, vários grupos indígenas, né? E esses grupos faziam forte resistência contra esses colonos, né, esses colonizadores que estavam ali tentando povoar as Américas. Outro fato são os próprios colonizadores, na verdade, os outros. Por exemplo, se o território era antes de Portugal, né, ou da União Ibérica, a Holanda vivia tentando invadir. A Holanda, na verdade, ficou reinando por 30 anos uma parte do Nordeste. A gente vai falar isso no capítulo seguinte, né, no capítulo 14. Mas, então eles tinham, fora a França, que a gente já estudou também, que vive tentando invadir as áreas litorâneas ali, muito do Nordeste, né? Que era a área mais próxima da nossa região aqui, da Europa, né? Então, acaba que tinham vários outros países que estavam tentando também conseguir a sua terra. Outro fator, falta de recursos, gente. O governo não tinha dinheiro para povoar esse terreno todo. Então, acabava que ficava totalmente a cargo dos próprios colonos desenvolver o comércio, a economia, pagar as pessoas para trabalhar, pagar quem fosse limpar o terreno ali para construir casa, pagar as casas, pagar a construção, pagar tudo. E você acha que todo mundo tinha dinheiro desse jeito para poder investir nesse tanto? Quase ninguém. Aí acaba gerando outra questão, né? Que é a falta de pessoas dispostas. Por quê? A pessoa tinha que largar a Europa, que era uma região já até que bem desenvolvida, né, para o período, e vir para cá desbravar o matão onde tinha indígena, onça, cobra e plantas que podiam matar. Entendeu? Era uma terra bem selvagem, de uma certa forma, né? Pelo menos era como eles entendiam. Não que fosse, de fato, mas era quando você via, tipo, uma Europa, onde as pessoas viviam em castelos. Vamos lá. A Europa também não era tudo isso, tá? Porque lembra que eles também não tinham sistema de esgoto, o povo saía pisando no cocô e no xixi de todo mundo aí e tá de boa. E não tomava banho com tanta frequência porque lá é bem frio, né? Mas eles ainda se achavam mais civilizados, essa é a palavra. Eles se entendiam como civilizados, enquanto o Brasil não era, né? O território aqui não era. Então precisava de muitas pessoas dispostas a desbravar tudo isso, o que faltava, né? Fora que a pessoa não tinha dinheiro e nem disposição para aguentar tudo isso. Aí, construções para a ocupação, né? Foram os fatos. Lembra que eu falei na aula passada de geografia sobre os fortes? Né? Eu até falei para vocês, dá uma olhadinha lá nos fortes, né? Eu quero que vocês façam isso de novo. Vão olhar os fortes do Nordeste, tá? São vários. Vários deles ajudaram no processo de construção dessa região, tanto no Norte quanto no Nordeste, tá?
E aí os fortes, eles serviam realmente para o pouco de proteção que ia existir nesse território sem lei. Olha, eu fazendo as aspas, tá? Porque era como eram vistos, na verdade, não que fosse de fato. Mas eram tantas pessoas tentando invadir, né, e formas de resistência, que era como era visto. E lembra que eu falei para vocês que o exército mesmo, assim, um exército forte, só vai surgir lá para 1860, tá? E a gente está falando aqui, ó, 1600 e pouquinho, tá bom? Entre 1580, ainda tá nesse período aqui, né? E aí, principalmente em 1616, são construídos vários fortes, 16 a 18, 1600, né, 16 a 18, são construídos vários fortes no Nordeste que geravam ali um sentido de proteção, porque ali precisaria de ter soldados, né? Ainda assim, alguns fortes foram destruídos por indígenas, mesmo que eles sejam uma muralha de pedra. Veja só a situação, né? Construções fortes que geravam, né, um sentimento de proteção, criavam, então, constantemente cidades ao redor. Via-se que aquele local era um local que dava para se proteger, então as pessoas decidiam morar ali perto, né? Construindo comércio, casas para viver, porque tinha. Então já tinha soldados para poder consumir os produtos que eles tinham, né? E as outras pessoas que chegavam ali para se proteger, tá? E nós temos também umas outras construções que fazem parte, né, da ocupação mais para o interior ou mais para o Nordeste, a parte dos currais do interior que a gente falou, né, currais de gado, em que esses animais eram criados mais para dentro ali do território para poder, de uma certa forma, ter a facilidade de que ali também tinha produção de animais, né? Então as pessoas começaram a criar vilas ali próximas. Tudo bem? Gente, aí nós temos a ocupação do norte. Não vou focar muito nisso não, porque vocês já estão tendo isso em geografia, né? Até muito mais do que no livro de história, porque ele não traz tão aprofundado quanto foi no geografia. Então nós temos que começar pensando ali no território do Maranhão, né? Que foi a primeira região que teve o primeiro forte na região norte. Foi assim que abriu ali as possibilidades para a construção de cidades, de vilas, né? Não eram nem cidades ainda, eram vilas bem menores do que cidades, para toda aquela região. Então foi um ponto de ocupação, tá? Construindo os fortes no Maranhão. Isso acabou gerando várias cidades. As principais cidades que foram desenvolvidas por causa do forte no Maranhão foi a região do Pará e Manaus, tá bom? E veja que o Maranhão fica no Nordeste, né? É um estado do Nordeste, mas ele foi ali uma porta de entrada para a região norte, tá? Porque ele é o último, né? Estado antes da região norte. Então acabou que se facilitou muito a entrada para lá, como tinha um forte ali bem que meio que na divisa, tá? E aí, dentro disso, na região norte, nós temos algumas missões. A primeira missão delas é a de aldeamento. A gente já estudou muito tempo sobre isso, né? Dos jesuítas que construíam aquelas aldeamentos para colocar os indígenas e assim aculturar eles, colocar eles na fé católica, né? Esses aldeamentos, então, eram criados ali para os indígenas e algumas vezes acabavam virando cidades. Na verdade, as cidades iniciais, se você já foi em cidade do interior, né, mais antiga, você sempre vai ver a mesma estrutura de um aldeamento, né? Tem uma praça central, onde é feito as coisas que é da cidade, tem uma igreja, talvez uma escola, alguma coisa do governo, tudo ali na praça central, né? E era já uma estrutura muito desenvolvida nos aldeamentos. E eles constantemente, a economia vinha das drogas do sertão, né? Que esse pessoal aprendeu a utilizar junto com os indígenas, né? Gente, acaba que as drogas do sertão virou um ponto de discussão entre os colonos e os jesuítas, porque os dois conheceram. Depois de uma hora, os colonos também aprenderam sobre as drogas do sertão e também vão querer vender, e aí eles vão meio que competir, vendendo para a Europa, eu digo, tá? Contra a escravidão de indígenas, essas missões aqui. Contra essa escravidão de indígenas, nós vamos ter um movimento bem importante também, que a gente já falou um pouco de geografia, mas eu vou falar um pouco mais agora. Coloquem o nome no chat, mas está falando a partir da página 45, tá? Que são as missões dos bandeirantes, ou as bandeiras, né? Gente, quem são os bandeirantes? Eles eram grupos católicos, desculpa, todos eles eram, né? Mas não eram com viés religioso. Eles eram grupos paulistas, tá? Por quê? Lá em São Paulo, a cana-de-açúcar não deu tão certo, como eu falei, né? Acabou que eles focaram bastante na questão da produção de gêneros alimentícios. Então, eles produziam
alimento, né? Não geravam lucro, isso não gerava lucro suficiente para eles comprarem escravos. Lembra que eu já falei que escravo não era um negócio barato, né? Era caro. Então, acabou que eles decidiram fazer um outro jeito. Eles entravam mais para o interior, né? Esses bandeirantes, essas bandeiras, principalmente em busca de escravos indígenas, tá? Então eles entravam nas aldeias e escravizavam os indígenas das aldeias, explorando então o sertão. Eu quero que vocês pensem que ao longo dessa exploração, muitas outras pessoas foram andando no caminho junto com eles. Ah, não quero mais continuar, vou parar por aqui, vou fazer minha vila aqui mesmo. E aí foram construindo vilas e cidades no interior por meio desses grupos bandeirantes. Tanto que, por exemplo, a região de Cuiabá, né, a capital do antigo Mato Grosso, nosso território também, foi exatamente descoberto desse jeito, né? Então, nessas buscas em que eles achavam um território que eles achavam agradável, acabavam ficando ali construindo as regiões, né? Então, explorando o sertão, criando cidades ali. Ou então a família foi num período, né? E depois ficou no meio do caminho e etc, tá? Dentro das bandeirantes, né? Nós temos 3 categorias. Essas categorias não estão no livro. Então, eu indico vocês escreverem ou no caderno ou no livro para vocês estudarem, onde vocês estiverem estudando, tá? Então, nós temos os tipos. Primeiro tipo deles, nós temos o apressamento. Ou seja, é o tipo de bandeirante que vai lá em busca de escravizar indígenas, tá? Então ele ia em busca dos indígenas para escravizar e depois eles vendiam ali em São Paulo. O segundo deles era de prospecção. Eram os bandeirantes que estavam em busca de ouro, porque se o outro lado, né, do território aqui da antes da América Espanhola, né, mas aqui é tudo junto. Se esse território foi encontrado ouro, por que não no Brasil, né? Então eles vão em busca de ouro. Eles também buscavam indígena no meio do caminho? Eu também, mas o objetivo principal deles era encontrar ouro, tá? Que era esse de prospecção. E aí nós temos os bandeirantes de contrato, que é o que o livro traz, tá? Esses bandeirantes de contrato, eles também são chamados de sertanismo de contrato ou sertanistas, tá? Gente, quem são essas pessoas? O objetivo delas era raptar escravos fugidos, digamos então, principalmente porque, lembra que eu já expliquei para vocês que os escravos, né, os negros, uma das técnicas de resistência era a fuga. Então eles fugiam para o interior, nem todo mundo tinha coragem, né, de avançar lá para o sertão, né, para dentro da terra mesmo, e aí eles contratavam esses bandeirantes de contrato para poder capturar o indígena. Muitas vezes também eram contratados, ou indígena não, desculpa, o escravo negro que fugiu. Várias vezes até o Estado contratava eles também para destruir quilombos ou comunidades que não fossem a favor do Estado. Vocês vão ver ao longo dos anos, né? Eu vou mostrar esse ano e ano que vem, várias cidades e vilas que se formaram em busca de ter autonomia. Então elas criaram cidadezinhas, fingiram que nem moravam no território do Brasil, tá? E aí eles tinham sua liderança próxima, seus impostos próprios, tudo próprio. E acabou que o governo não queria isso, o governo português, né, que era o nosso dono. E aí acabou que eles contratavam esses bandeirantes de contrato ou sertanistas de contrato exatamente para capturar ou destruir essas comunidades, tá bom? Por que sertanismo, então? Porque eles adentravam o sertão do território, tá bom? Gente, alguém ficou com alguma dúvida? Acho que eu falei tudo. Na questão indígena, uma parte talvez interessante aqui na página 44, né? Guerra justa. De acordo com a legislação, eram guerras justas aquelas que tivessem sido iniciadas pelos indígenas ou que tivessem como objetivo punir aldeias hostis aos portugueses e inimigos da coroa. Porém, os conceitos de que se estendia como hostil ou inimigo da coroa eram muito amplos. Podiam ser julgados inimigos da coroa os povos que não submetessem à catequização. Aqueles que praticassem antropofagia ou que resistissem à culturação e à ocupação de suas terras, e os que se alistassem a novas considerados inimigos do rei, a povos, né? Então, basicamente, o que eles consideravam de tratar os indígenas? Ou você tá conosco ou contra nós, e se você tá contra nós de alguma forma, ou não aceitando nossa cultura, ou não aceitando que a gente pegue essas terras, né? Tudo isso era motivo plausível por lei para entrar em guerra contra os indígenas.
Gente, eu pedi para vocês colocarem o nome no chat. Vocês não colocaram. Eu não recebi recebi da Suelen, na verdade. Ficaram com alguma dúvida? E o pessoal saiu sem colocar o nome no chat. Fabiano, cadê seu nome? Coloca aí, por favor. Antônio colocou agora. Gente, a gente acabou o livro 3. Semana que vem, então, a gente faz o livro 4, tá? O capítulo 12, 13, desculpa, 14. Leiam um capítulo, tá bom, gente? Só pra ver se vocês não têm nenhuma dúvida. Muito obrigada, fiquem com Deus, até amanhã.